cristão, declarar o objetivo do testemunho cristão, declarar a condição essencial para a existência de um testemunho cristão efetivo, declarar as fontes do testemunho cristão, discorrer sobre as condições indispensáveis e eficácia do testemunho cristão. Isso quer dizer que quando terminar essa lição, você pode se considerar um discípulo de Jesus que está testemunhando aonde pisar os seus pés, ok? Bom, esses 4 primeiros slides é o que está escrito na revista, no livrinho. Apenas eu quero ler para vocês entenderem um pouco mais. Eu vou explicando cada um desses aqui. O primeiro tópico é, nós temos o conceito do que é testemunhar, testemunho. Testemunho é aquilo que se declara a respeito de uma pessoa ou de um fato, com o objetivo de produzir convicção em alguém. Quem já foi para um julgamento sabe como é que funciona, né? Como é que faz? Você tem uma promotoria que acusa, você tem o advogado de defesa e tem o réu. E aqui nós vamos ver que como nós podemos representar essas três pessoas aqui com referência a Jesus Cristo. A palavra testemunho é de uso corrente nos tribunais, onde designa a declaração que uma testemunha presta em juízo, objetivando convencer o juiz ou jurados encarregados de emitir uma sentença declaratória da inocência ou da culpa de um réu. Então, mas quando falamos de testemunho, admitimos a existência de 3 pessoas. Eu queria que você pudesse entender isso aqui. A primeira delas é a testemunha, a pessoa que fala, a segunda é o julgador, a pessoa que ouve e que deve ser convencida, e a terceira é o réu, a pessoa de quem se fala, indubitavelmente a maior interessada em toda a história que se desenrola. Quem seria, para o nosso entendimento, o réu disso aqui? Quem está testemunhando o quê? Como a gente poderia entender para isso? Passa aí o outro lado, diz assim: dessa forma entendemos que no testemunho cristão, olha só, a pessoa que fala é o discípulo. A pessoa que ouve deve ser convencida, que é aquela que está julgando, é o mundo. E a pessoa de quem se fala e que espera ansiosamente por um testemunho eficaz, portanto o réu, é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, nesse caso aqui, do testemunho. Então, testemunho é a pessoa vai dar uma informação sobre um tema, um assunto. No caso aqui, a testemunha vai falar para o mundo, o discípulo fala para o mundo sobre Jesus. O mundo, por natureza, preste bem atenção, o mundo, por natureza, coloca Jesus como réu. Jesus não é bem aceito. Ele é o culpado de tudo. Até usamos a expressão, né? Porque Deus fez isso, porque tudo isso, por natureza, nós culpamos a Deus. Não é uma coisa que vem o pecado, a semente do pecado, faz com que a nossa natureza não queira aceitar a Deus. Por isso que há necessidade de alguém ser convencido sobre esse tema para isso. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é pela fé. Significa que podemos caminhar com Ele sem a necessidade de vê-lo. E que não devemos esperar que isso aconteça com ninguém, embora Deus, em sua soberania, possa revelá-lo dessa forma gloriosa a alguém. Mas este não é o padrão. Então, o que ele disse que tornaria seus discípulos aptos a testemunhar era uma experiência que se repete conosco ainda hoje. Bom, a gente não pode questionar se Deus se revela a uma outra pessoa, como fez com Paulo. É uma prerrogativa de Deus. Ele se revelar no meio do nada a alguém, porque no projeto dele tem pessoas que ele quer salvar. Bom, mas isso não é a regra, isso é uma exceção. Então, a revelação de Deus vem através da sua palavra. E a compreensão dessa revelação
é pela fé. Porque se for pela sua inteligência apenas, você vai ficar no nível da mediocridade. Você vai crer que é verdade, mas a sua vida não vai ter nenhuma mudança. Porque você precisa crer pela fé que Jesus fez na cruz, que aconteceu e a minha responsabilidade nisso. Que a maioria das pessoas não consegue entender isso. Por isso que o testemunho da gente é preciso que nós entendamos que a nossa fala, aquilo que eu estou falando, tem que vir com uma convicção de que a pessoa que está escutando perceba que aquilo que eu falo não é da boca para fora. Não é um papel que eu entrego apenas, mas é algo muito maior do que isso. É por isso que o testemunho de muita gente é falho. Porque o que é que acontece com esse testemunho? Hoje você fala com uma convicção sua, não vinda do Espírito Santo, mas amanhã aquela convicção vai por água abaixo no seu trabalho, no seu dia a dia. E a pessoa que escutou, que ela realmente ainda não entregou sua vida a Jesus, porque se ela entrega a sua vida a Jesus pela sua explanação na palavra, se for o Espírito Santo que a convenceu, ela agora vai questionar o seu comportamento, a sua forma de pensar e de falar. Você diz uma coisa aqui com a convicção que engana as pessoas. E as pessoas vão sendo enganadas por você. Lembrando que aquilo que a pessoa fala, se é a palavra de Deus, é verdade. A gente não pode dizer assim, não, ele está errado, então o que ele está falando é mentira. Não. Se ele está falando que a palavra diz, é verdade, então você vai ouvir a palavra dele para isso. Então, é importante que nós entendamos isso que está falando aqui. Deus não está comigo no sentido físico, mas Ele está comigo, como Ele prometeu. Estou com você todos os dias até a consumação do século. Então, eu ando, Ele anda comigo. Aliás, Ele anda, eu ando com Ele, porque se Ele anda comigo, vai para o caminho errado. Deus não anda comigo, eu preciso andar com Ele. Porque se Ele anda comigo, é o meu caminho. Estão entendendo isso aí, não? Tá para entender isso? Ah, Deus anda comigo. Eu ando com Deus. Eu ando num caminhar de Deus. Bom, Ele está quando você diz assim, não, Ele está comigo porque Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Agora, Ele está comigo simplesmente por estar comigo, é um desejo que a gente tem, que é um desejo que a gente não fala sem entender o que Ele falou. Porque a promessa dele está comigo todos os dias, até a consumação do século. Tá certo? Por quê? Porque Ele sabe que se eu andar de acordo com o meu coração, eu estou ferrado, estou lá. Ele está comigo para que eu possa andar de acordo com as pisadas dele, não com minhas pisadas. O apóstolo Pedro diz que devemos andar de acordo com as pisadas do Senhor, não de acordo com a minha pisada. Então, isso tudo tem a ver com o testemunho. O testemunho não é só uma fala, não é só um tratado teológico que eu trago, mas é muito mais do que isso. Tem mais a ver com aquilo que eu vivo do que com aquilo que eu falo. Vocês já ouviram a expressão de alguém que... às vezes eu estou andando aí com a Nilda, daqui a pouco... pastor Bob, hoje eu ouvi falar muito pastor Bob. Eu fico assim, vocês já falaram mal de mim, né? Mas é uma expressão que diz assim, a sua reputação precede você. Então, essa é uma palavra que tem que ter um entendimento. Se é uma reputação ruim, alguém que você não conhece pessoalmente, mas a reputação dele é ruim, quando você o conhecer, você já sabe, já vai conhecê-lo a partir da reputação dele. Então, você muitas vezes vai condená-lo, julgá-lo, colocar no inferno, onde for, por causa da reputação dele. Mas quando você tem uma pessoa que tem uma reputação tranquila, uma reputação comprometida com o Senhor Jesus,
Quando você o conhece, e ela faz assim, rapaz, eu já ouvi falar de você. Eu brigo muito com isso, porque, por natureza, muita gente já ouviu falar de mim. Naturalmente, eu sou pastor, sou conhecido, aquela coisa toda. Mas olha, ouviu falar de mim o quê? O quê? Quer dizer que todo mundo que já ouviu falar de mim, me veja com uma boa reputação. Tem gente que não me vê com boa reputação. Só depois que conhece é que vai verificar que não era aquilo que se falava, né? Mas eu era jovem ainda, faz tempo, quando eu via muitos dos jovens, quando eu liderava, que chegavam e diziam, rapaz, eu te achava um cara muito chato, muito empático. Aí eu chegava para brincar e disse, agora eu sou legal, né? Mas isso aí, às vezes, não era uma só pessoa. Quando vinha conversar comigo, eu já sabia. Porque, por natureza, a gente olha para a pessoa, pelo jeito da pessoa, a gente antipatiza a pessoa. Quando a gente conhece a pessoa, a gente muda completamente. Acontece com vocês isso ou não? Não. A reputação, ela precede a nossa vida. Então, eu preciso entender isso, preciso compreender essa questão daqui, ok? Sabemos que essa afirmação pode parecer estranha, uma vez que Jesus Cristo não está em julgamento, não é o réu. Mas se, por um lado, a pessoa de Jesus Cristo não se encontra sob suspeição, por outros ensinos são questionados a cada momento, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Então, quer ver uma coisa interessante? Coisa simples. Eu estou aqui ensinando o Sermão do Monte. Eu começo a dizer, olha, Jesus disse que se alguém bater na tua face, oferece a outra. Aí você levanta e diz, ô pastor, eu vou deixar que a pessoa bata no meu rosto? Você está questionando quem? Você está questionando o que Jesus está falando para você. Por que você questiona? Porque você ainda não é pobre em espírito. Lembra que ele falou no início do sermão? Feliz é aquele que é dependente absolutamente de Deus. Por isso que ele vai oferecer outra face. Por isso que ele vai andar mais uma milha. Como é? Mais uma milha. Oi? Você só vai fazer isso a partir do princípio que chamamos de bem-aventurança. Tudo aquilo que está depois da bem-aventurança, quando ele diz, vocês são o sal da terra, luz do mundo, tudo isso que está depois disso, só funciona a partir da bem-aventurança. Não funciona a partir do que eu penso. Por isso que você questiona esse tipo de ensino, e para você não consegue entrar na sua cabeça isso aí. Entenderam até agora? Algum comentário, alguma pergunta? Bom, até aqui eu... Oi!
O testemunho é uma coisa tão forte na palavra de Deus, que se você olhar direito, o papel de Jesus foi testemunhar do Pai. Olha direitinho. E ver quantas vezes Jesus fez, ou disse, ou postou qualquer coisa que não fosse alinhado com o Pai. Então, onde é que está o segredo do nosso testemunho comparado com o testemunho de Jesus, do apóstolo Paulo? Nesse alinhamento. Por que será que as famílias hoje não sabem mais conversar como deveriam conversar? E eu estou falando de famílias crentes. Por que será que estamos tão privados de muitas das opiniões da gente? Às vezes não tem nada a ver com o que deve ser dito, e aí nós achamos que nós temos o direito de fazer isso. Tem direito. Nós temos o direito de fazer qualquer coisa. Agora, o problema é que a gente não quer sofrer as consequências desse direito. A gente não quer sofrer as consequências dele. Por isso que essa proposta de Deus para mim e para você, olha, eu estou com você todos os dias, para que você possa falar de mim da forma como deve ser falado, para que outras pessoas possam também, conhecendo, falar. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre aquilo que eu falei sobre São Joaquim do Monte. Depois eu conversei com Graça, fiquei em casa pensando, puxa vida, nós poderíamos trabalhar muito para ajudar as pessoas a conhecer a Jesus nesses acontecimentos. Mas somos tão ocupados que parece que nós não temos tempo para essas coisas, né? A ocupação, às vezes, o dinheiro que nós temos é o motivo para nós não irmos. Isso tudo eu fico pensando, porque ainda não entendemos o preço que foi pago para que eu pudesse ser salvo. Se nós compreendêssemos isso, gente, nós compreenderíamos muita coisa sobre o valor de uma alma para Jesus. Nós olharíamos aquilo que está nas nossas mãos, que Deus nos deu para administrar de forma diferente. Tudo isso. O testemunho da gente seria um testemunho fundamentado no que diz, naquilo que está nas bem-aventuranças para isso, a partir da dependência absoluta de Deus. Então, às vezes nós deixamos de dar o testemunho como deveríamos dar, porque nós ainda somos senhores de nossas vidas. Nós idolatramos a nossa opinião, nossa vida para isso não. Bom, vamos ao primeiro objetivo. Objetivo do testemunho do discípulo. Primeiro, temos esquecido por quem fomos comissionados e para quê. Gente, há uma expressão, talvez eu consiga lembrar aqui, a intencionalidade da comissão. Significa que eu preciso me acordar com a intenção de viver essa comissão. Que comissão é essa?
aquela que Jesus falou para os apóstolos. Portanto, vão, façam discípulos das nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a comissão para todo crente. Então, imagine o seguinte, que Deus estabeleceu isso para a gente. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a gente, isso é novo, não tem o significado que tem quando o apóstolo Pedro está escrevendo isso. Você imagina que ele está escrevendo para judeus crentes, e que antes de se converterem, tinha a convicção bíblica de que eles eram a nação santa, de que eles eram o intermediário entre Deus e o mundo. E agora Paulo coloca isso, não numa nação, mas no corpo de Cristo, e individualiza. Ele está tirando dos judeus aquilo que Deus colocou para eles, como nós podemos ver, Deus havia colocado para eles, no plano original de Deus, ao formar o povo de Israel, era que esse povo servisse de modelo e mediador entre Deus e a humanidade. Que ele, como portador da aliança, Deus, levasse a palavra, aliás, o povo, como portador da aliança, levasse a palavra do Criador para todos os povos. Só que o povo de Israel não fez isso, não cumpriu com a sua parte do contrato. Antes fechou-se em si mesmo e tornou a salvação algo exclusivo dos judeus descendentes de Abraão. Essa responsabilidade agora é nossa. Quando eu leio esse texto aqui, eu fico pensando, será que hoje ainda temos isso no meio evangélico? Temos, gente. Nós temos igrejas que estabeleceram-se proprietária absoluta da aliança de Deus, que definem que se você sai da igreja, perde a salvação. Isso faz parte da doutrina, não é nem da prática, mas da doutrina. É acrescentar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus será amaldiçoado. E por nós vermos uma quantidade enorme de pessoas fazendo parte, achamos que Deus está apoiando e aprovando isso. E aí você fica com receio de falar, porque você acha que, não, você não pode falar, não é possível. Gente, a gente vai ver hoje à noite, que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele tem que exortar essas questões, tem que chegar e mostrar onde é que está o erro disso tudo. Sem medo. Essa semana eu estava falando, acho que foi com o meu sobrinho, eu disse, olha, o problema da gente, falando sobre pastores, sobre igreja, porque nós temos hoje uma quantidade enorme de denominações, onde um líder deixou ali porque ele concordou. Eu disse, até hoje, eu sou daquele que pensa assim, eu estou aqui, vou permanecer aqui. Aqui está pegando fogo, vou permanecer aqui, porque minha permanência aqui é a palavra. Então, os homens vão criar doutrinas, raciocínios, que vão de encontro à palavra. Só que eles não conseguem entender isso, porque eles têm interesses pessoais. Então, preciso entender que eu sou portador da aliança. Sou responsável por essa aliança. Eu sou aquele que precisa falar da aliança. Ah, mas tem fulano de tal, que tem não sei quanto tempo de crente, que não sei o que, mas não quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa é que se aquilo que você fala é embasado pela palavra de Deus. O testemunho da gente só pode ter veracidade se for a partir daqui. Qualquer coisa que você fala fora daqui, o testemunho é seu, não é de Jesus. Você não está representando, nem está apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer coisa. O que foi que o povo de Deus, até hoje, você olha assim, puxa vida, desde quando sou crente, eu nunca vi o povo de Deus falar para o mundo que eles são uma nação que Deus escolheu. Nunca ouvi.
Embora alguns dizem que Deus tem uma coisa com Israel ainda, que não sei, não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero entrar no mérito de declarar uma nação, mesmo que abusiva, assim, muita gente não aceita, diz assim, não, nós somos a nação, a única nação no mundo que Deus escolheu. Vocês já ouviram isso, Israel falar? Nunca vi falar. E ela foi a única nação, o único povo do mundo que Deus fez para si. E aí ele, agora é o corpo de Cristo. Se eu quero considerar como nação, o corpo de Cristo é o único povo no mundo que Deus tem como seu povo. E a gente não entende isso. Nós queremos ser iguais às pessoas que não são de Deus. Por isso que o testemunho da gente é questionável. Por isso que nós estamos vendo hoje pessoas e mais pessoas não querem saber de Jesus, querem saber de igreja. Nós tivemos agora, dessa década passada, os chamados desigrejados, que se orgulhavam disso. Quantas pessoas viveram sozinhos, estão por aí, e quando se reúnem, nós somos desigrejados. Não existe isso, à luz da Bíblia. Não existe. O que existe são pessoas rebeldes, que não querem conviver no corpo de Cristo, querem criar para si um corpo, talvez um tumor do corpo, um caroço, no corpo de Cristo. E aí, o que acontece? O povo olha e questiona. E aí você vai usar argumentos que não tem nada a ver com a palavra para alicerçar para isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Existia um grupo de jovens que estavam revoltados com a igreja. Não começa daqui. E começou a formar um grupo que não era igreja. E Joelzinho aqui comigo, aqui ainda, ele disse, Joelzinho, rapaz, esse cara tem que ser alertado. Aí marquei uma reunião aqui no gabinete. Aí veio ele, veio o Joelzinho, veio esse pessoal, aquela coisa disse, rapaz, vocês estão falando uma burrada da vida de vocês. Vocês vão se transformar numa igreja. Ah, não, pastor! E o pior de tudo é que vocês vão se transformar numa igreja, e muitos jovens vão para lá e vão sair de lá. Porque vocês estão fazendo a coisa errada. Não. Formou a igreja, está aí. Está aí. Mas eu exortei, eu disse, está errado. Está aí. De vez por outro, tem gente que sai daqui e vai para lá e não está mais lá. Porque a gente acha que colocar um palco, um palanque, uma banda aqui, uma pessoa pregando, isso aí é que funciona. Não, gente, o que funciona é o corpo de Cristo, é o testemunho, é o discipulado, não funciona. As pessoas saem da igreja, vai para esse lugar, permanece lá, depois sai. Porque não há denúncia. Não há denúncia. Eu disse para meu sobrinho fez assim, entre eles, presbiterianos, tem uma discussão interessante, sabe? Que eu acho interessante demais. Eu acho muito interessante. Entre eles, e aí ele começou a falar sobre alguns pastores. E ele disse, mas fulano de tal não é pastor, é evangelista, que não sei o quê, não sei o quê. O pastor é aquele que vai para a casa dos outros, que não sei o quê. Eu disse, eu não sou pastor desse tipo, não, eu sou profeta. Aí ele prega para não. Eu sou profeta porque eu sou um denunciante. Eu sou um denunciante. Profeta no Antigo Testamento era denunciante, denunciava. E o que você escuta do pastor Bob é mais denúncia do que vocês possam imaginar. E às vezes eu fico pensando, estou aqui há 33 anos, só denunciando. Só denunciando, porque o apóstolo Paulo, você vai olhar direitinho, ele vai denunciar, ele vai orientar a igreja, lógico, eu não só denuncio, orienta a igreja, leva a igreja a pensar, mas a denúncia.
povo hoje, chamado evangélico, precisa de mais denúncia do que posso imaginar. Só que para a gente, para vocês, talvez não entre na cabeça de vocês. Mas para mim, aquilo que eu passei muito tempo sem saber porque eu fazia isso, eu não conseguia encaixar na minha vida isso aqui. Ah, o pastor tal é assim, eu não sou. Você não sabe como eu sofri por causa disso. Até que meu filho, ele sem mais nem menos, conversando, pai, o senhor é um profeta, o senhor é um denunciante. Aí eu procurei conhecer os profetas do Antigo Testamento. Todos eles são denunciantes. E comecei a ver pessoas, em épocas depois de Jesus Cristo, quantos deles eram denunciantes. E você vai ver Charles Spurgeon, vai ver todo esse pessoal que nós conhecemos. E aí eu entendi que há uma necessidade urgente. E aí tem que começar com a igreja, que eu sou pastor. Nós não estamos testemunhando como deveríamos testemunhar. Ainda. Eu tenho uma convicção de que essa igreja aqui, ela vai se tornar uma igreja que saiba exatamente o que está fazendo. Que entenda exatamente o porquê Deus chamou para isso. Porque o que estamos vendo aí não é nada disso. Nós estamos, como evangélicos, perdidamente perdidos. Porque nós não sabemos o que fazer. E as pessoas precisam aprender a fazer isso. Jesus morreu na cruz e quitou todas as exigências da lei de Deus. A partir disso, todos aqueles que aceitam o que Jesus fez, entregando suas vidas a Ele, se tornam o seu novo povo, sendo discípulos que testemunham sobre essa verdade. Então, eu sou o povo de Deus, porque foi Deus que disse. Quem não tenha a vida entregue a Jesus, não pode se considerar povo de Deus. Então, tem muita gente que faz parte de igreja, mas não entregou sua vida a Jesus. E a gente acha que isso aí, ninguém pode dizer. Pode-se dizer sim. Pode sim. Jesus mesmo falou sobre isso. Olha, quem não é favorável a mim é contra mim. Quem não entende o que Deus quer fazer na sua vida, não vai ser favorável a mim é contra mim. Quando eu falo de Jesus para alguém, preste atenção, viu, gente? Eu não apresento apenas o plano da salvação e a mensagem do arrependimento. Eu mostro testemunhando o que Deus tem feito em minha vida, que Jesus está vivo. Quando falo de que Jesus cura, conto as curas que recebi, as que Deus operou na minha família e muito das que Ele efetuou por seu intermédio. O problema de muitos crentes hoje é que eles não têm nada para contar. Testemunhar não é só falar. Você vai testemunhar de um fato que você comprova. As igrejas, algumas igrejas pentecostais, isso é interessante. E igrejas que, assim que a pessoa se converte, está lá com o paletó, que a primeira coisa que a igreja ensina, que é a coisa boa. Não, mas eu não sei evangelizar. Não fale o que Jesus fez na sua vida. Só isso. Você vai conversar com esse pessoal, ele só vai dizer, dar o testemunho de que Jesus salvou a sua vida. E aí ele começa a querer aprender mais. Aqueles que querem aprender mais. Por isso que a gente olha assim, o cara se converteu, já está com paletó, está com não sei o quê. Eu tenho pena por causa do calor. É enorme, muita pena. Mas quando eu vejo assim, o cara se convertido, puxa vida, você vai chegar perto dele que ele vai falar o que Jesus fez na vida dele. Esse é o primeiro momento de discípula, de princípio de testemunho, é falar o que Jesus fez na sua vida. Se eu parasse aqui agora e dissesse assim, alguém pode testemunhar aqui a sua vida, o que Jesus fez na sua vida?
você falaria com essa convicção ou apenas diria teologicamente o que Jesus fez na sua vida? Que eu posso falar aqui com duas formas, teologicamente ou com convicção. Quer ver uma coisa interessante? Com referência ao ministério pastoral, chamada pastoral. Sabe o que significa uma evolução a isso? Significa que, a priori, eu entendi que Deus tinha me chamado. E aí vem o problema. Mas como? Eu não sei liderar, não sei falar, não gosto de ler. E aí você vai aprendendo, Deus vai colocando na sua vida para estudar. Chega um momento da sua vida, assim, que você questiona o seu ministério pastoral. Questiono por vários motivos. Eu aqui, com 4 anos e meio aqui, eu questionei o ministério pastoral, porque quando eu entrei aqui nessa igreja, ela tinha 42 membros. Com 4 anos e meio, continuava com 42 membros. Não eram os mesmos membros, não. Eu lembro aqui de uma família que entrou no início do ano, a família do pastor... Como é o nome dele, Janilton? O nome do pastor que entrou aqui no início, que foi pastor de Jardim Neópolis também, ele e a família toda, Wilson, 11 pessoas no início do 42 com 11, cadê a matemática aí? 53. Final do ano, 42 pessoas, porque durante o ano saíram 11 pessoas da igreja, foram para o Recife. Eu lembro que eu cheguei aqui, nessa escada daqui, com uma carta, ali estava o irmão Gerson, estava Giovanni, estava Geiso, irmã Sevi, não sei quem mais estava ali. Eu disse, eu estou deixando a igreja. Eu dei a carta e a razão para isso. E eu lembro que quando leram a carta, disseram assim, não, pastor, a culpa não é sua não, a culpa é nossa. Nós não queremos fazer o trabalho do Senhor. A primeira resposta que Deus me deu com referência a essa situação. O tempo foi passando e fui questionando. E aí veio uma resposta que eu nunca esperava na minha mãe, eu nunca esperava um negócio desse. Quando a Nilda conheceu uma irmã lá, eu estava fazendo a cerimônia de bodas, de casamento de 50 anos, do pai e da mãe da Alana. Estava lá e a Nilda conheceu uma irmã que tinha sido espírita, e ela era que dava paz em mim quando eu era pequeno. Conhecida da minha família, e ela estava lá, e entra com a conversa com a Enilda, não vou me alongar, essa conversa vai, e quem está aí, quem é o pastor, que não sei o quê, e aí ela me identifica como filho de Dona Lourdinha, doutor Perilo. Então, a Dona Lourdinha, minha mãe, tinha 5 filhos. E ela quis saber quem era. E aí, naquela época, ainda, chamou de Bob, né? E ela fez, é Bob, mas Bob. Aí ela lembrou que eu me chamava de Carlinhos. E quando ela disse Carlinhos, ele disse que ela começou a chorar, porque ela contou a história de quando eu era pequeno, uma vez eu estava muito doente, que eu era muito doente mesmo, sabe? Eu tinha uma espécie de epilepsia naquela época, pelo menos alguns falavam, eu saía fora de mim, pequeno mesmo. Eu lembro que fui crescendo e teve um momento que eu percebi que eu ouvia todo mundo falar e não conseguia sair daquele estado, aquele negócio todo. Mas eu era pequeno, nessa época ela me pegou no braço. E aí o marido dela estava perto, o Gilberto e mamãe. Eu lembro que ela disse assim, eu não estou conseguindo baixar nenhum espírito aqui, nenhum espírito. Mas uma voz está me falando aqui. Sim, mas ela disse, então, pois é, não baixava o espírito que tinha, né, que baixava para passar o passe em mim e curar. Mas ela ouviu 2 vezes uma voz que disse assim para ela, esse é o ministro de Deus. Só que essa informação, lógico, depois que eu soube, você fica todo arrepiado, fica não sei o que, puxa vida, que negócio estranho.
Para minha mãe e minha avó, essa informação era de que eu seria um grande médium. Médium. Naquela época, nós tínhamos um médium chamado Dr. João, que era considerado um grande médium de Jaboatão. Naquela época era isso. Mas eu lembro que no dia que minha mãe soube que eu me converti, porque eu coloquei a Bíblia em cima da mesa, a minha avó disse uma frase que só depois eu vou entender. Perguntou: onde que é essa Bíblia? Aí minha avó disse assim: é de Bob, o ministro de Deus. Então, a convicção, a chamada, e aí vem a confirmação do Senhor. Quer dizer, desde pequeno, Deus me chamou para o ministério. Ao invés de eu ficar arrogante com isso, eu fico com muito receio, muito medo de eu me tornar arrogante por essa informação de que Deus me chamou desde pequeno. Eu preciso ter cuidado com isso. Eu preciso testemunhar. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Poucos pastores que eu conheço sabem dessa situação. E eu só conto essa história quando eu percebo que o pastor está precisando de uma convicção. Porque é muita prepotência você, né, achar que, porque Deus chamou você desde o ventre da sua mãe, então eu sou o top para isso. Então, até isso, até o testemunho da gente, precisa ser moldado de acordo com a nossa arrogância e prepotência. Podemos testemunhar com muita arrogância e prepotência, achando que Deus só está com você e com mais ninguém para isso. Tenho quanto tempo aqui? 11 horas? Ah, rapaz, você quer que eu acabe, né? Estou sabendo disso, já vi que você é adepto daquilo que você... Eu vou encerrar com isso aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu teria mais, mas como eu estou para a semana, hein? Pois é, como eu estou para a semana, se eu encerrar com isso aqui, uma testemunha de Cristo não necessita tê-lo visto ou ter estado em sua presença. Quando Pedro testificou a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor respondeu que aquele conhecimento viera não em consequência da proximidade física de Pedro com Jesus, ou por ter convivido com ele, mas porque seu Pai nos céus o tinha revelado. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu já vi muito testemunho de pessoas que falam, eu não estou duvidando, gente. O testemunho que eu dei aqui agora tem muito a ver com isso. Muitos testemunhos que eu ouvia de que não, Jesus apareceu à minha frente. Só que a pessoa que dava esse testemunho, ela achava que isso era um privilégio a mais daquelas pessoas que não receberam, que não viram Jesus. É isso que eu queria que você pudesse entender. Nós não precisamos da presença física de Jesus, porque ela não define a minha espiritualidade. Pedro estava com Jesus e Pedro foi usado por Satanás naquela época. O que eu preciso entender é o que Jesus fala sobre ele a mim. Se ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século, é suficiente para mim e para você. Essa convicção tem que estar no meu coração. Ela tem que ser um fundamento para que eu possa, aonde pisar o meu pé, isso é tão sério, aonde pisar o meu pé, eu possa exortar, corrigir, entendendo que eu estou fazendo isso em nome dele, com ele, a minha vida. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Não, já que mandaram eu parar, estou parando. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Então, próximo domingo de manhã, nós